Aí, pessoal, e chegou o dia. 16 horas, estádio Beira-Rio, Grêmio Internacional. Um jogo diferente, um jogo necessário, um jogo que coloca à prova o trabalho do Grêmio, o novo momento do Inter. Temos surpresas na escalação. Nós vamos falar sobre isso. Eu falei com o X9, tenho informações do Inter também. As situações, sim, serão resolvidas apenas uma hora antes. Nós vamos conversar por aqui. E a tabela de classificação, mais uma vez, expõe cuidados, porque os times de baixo venceram ou não perderam. E isso preocupa também. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora a hora é de ativo, parceiro daquele momento. Parceiro, apimente a sua relação. Compre agora o seu ativo, tenha em casa e tenha certeza que aqui, se você tomar, você vai ganhar na certa. Apimente a sua relação com o ativo e seja aquele cara vitorioso. Então, a hora é de ativo, 100% natural, sem contraindicação, que você compra através do link da descrição com desconto por ser aqui do canal do CCD. A hora é de ativo. Você vai comprar e vai entender. Gente, clássico Grenal, 4-4-3. Eu não sou muito do Grenal dos números. Para mim é o Grenal Roger versus Renato. Roger, treinador do Inter, com toda uma polêmica envolvendo a sua relação com o Grêmio, e Renato e toda a sua história, um homem que já é estátua na arena e que tem muita coisa dentro de todo esse contexto que ele trabalhou no Grêmio. Por outro lado, um Grenal de um Inter melhor na tabela contra um Grêmio pior e preocupado, inclusive, com os resultados do início da semana. Porque nós tivemos vitória do Corinthians, nós tivemos vitória da equipe do Fluminense e ontem contra o Botafogo jogando fora de casa, o Criciúma não perdeu. Empatou o jogo, duríssimo inclusive, empatou o jogo contra a equipe do Botafogo. Então esses resultados de alguma maneira, não que exponham o Grêmio a algum problema, não, mas de alguma maneira preocupam, porque a gente sabe que nesse momento os times de baixo vão vencer, a estatística que indica lá 43, 44 pontos, ela vai aumentar um pouquinho. Então a tendência, né, o número mínimo de pontos necessários. Então essas são as preocupações. Vamos à prancheta e algumas informações. Eu começo com o Inter. Porque a notícia GZH, por exemplo, coloca um Inter da seguinte maneira: o Bruno Gomes, o Cleiton Sampaio e o Vitão. Ou seja, não joga o Rôgio. Joga Vitão e Cleiton Sampaio. Aí o resto do time nós conhecemos. Joga. Ah, não, ainda não, porque tem mais uma dúvida. E eles indicam que o Fernando fica no banco, ele não começa jogando. Aqui, a informação que eu tenho é que ele joga. Mas enfim, se jogar desde o início o Rômulo, muda bastante o Inter. Mas seria o Fernando, o Bruno Henrique, eu acho que joga mais ou menos isso, só que o Bruno Henrique joga pela direita. Aí, diferente do Thiago Maia, que é canhoto, joga pela esquerda. Aí tu tem o Gabriel Carvalho, tu tem o Alan Patrick, tu tem o Wesley bem aberto, né? O Bernabé joga mais fechado, tu tem o Borré, que é a grande esperança de gols do Inter. Se não jogar o Fernando, como eles estão dizendo, eu acho que o Bruno Henrique baixa muito, joga assim. Né? Aí muda bastante a forma do Inter conduzir. Essa é a informação do Globo Esporte de hoje, que a gente tem que respeitar muito, porque o pessoal lá é muito bem informado. E o Grêmio, conversei com o X9, e ontem eu falava do time que o Grêmio ia jogar, e o Grêmio é aquele time com Dodi mesmo. Dodi joga. A dúvida segue sendo na lateral esquerda, entre Mike, Fábio e até Zé Guilherme, que em princípio nem foi relacionado, mas Grenal a gente tem que ficar atento a tudo. Então, aqui
aqui uma dúvida que é importante. Não se surpreendam se Fábio começar jogando. Renato gosta do jogo conversado, né? E o Fábio está caminhando para o fim de carreira, já indicou isso através das redes sociais, e hoje seria talvez o grande jogo de despedida dele. Faltam 8 jogos para terminar a temporada. Então, aqui, eu diria nesse momento que eu acho até que vai Fábio. Tá? Acho até que vai Fábio. Aí tu tem o Dodi Jaçante, tu tem o Cristaldo, o Edenilson, que para mim é o grande nome do jogo, o Aravena e o Bright White. Todos indicam dúvida aqui também, entre Soteldo e Aravena. Para mim vai Aravena. Porque o Renato não vai mexer em algo que está dando certo. Por outro lado, se ele botar o Soteldo, ele surpreende o Inter. E esse time, por mais que a gente diga, é o momento do Inter, o momento do Roger, esse time aqui, ele pode bater o Inter sem nenhuma dificuldade. O Inter não é tão melhor que o Grêmio, como dizem. Os jogadores são parecidos e o Inter perdeu a estrutura do meio-campo. Então, dá para ir lá e ganhar. Tem que acreditar, precisa acreditar. Mas dá para fazer vitória, eu não tenho nenhuma dúvida que o Grêmio pode chegar dentro do Beira-Rio e fazer vitória. 50 mil torcedores. 50 mil torcedores. A gente falou muito sobre isso também. E 50 mil é um número poderoso para um momento como esse momento do futebol. É um número bem poderoso e a gente precisa muito respeitar. Dentro do que a gente costuma brincar aqui, olhem o odão da KTO. Intervalo com empate e final do jogo com empate. Ou seja, 1x1, 0x0, 0x0, 1x1. 5,40 a odd da KTO. Ambos os tempos com mais de 1,5 gols. Ou seja, um Grenal com 4 gols, 2 no primeiro tempo, 2 no segundo. 6,48. Joga R$1, ganha 6,48. O primeiro tempo teria mais gols do que o segundo tempo. 3,15. O Edenilson marcar gol a qualquer momento. Tá aqui a minha aposta. Sabe quanto? 8,87. 8,87. Edenilson marcando gols a qualquer momento no Beira-Rio. Esse é o meu odão, a minha dica de odão da KTO. Lembrando, CCD20, KTO.com, a brincadeira aqui, te diverte lá. Eu tô com o Edenilson e o odão 8,87 para brincar um pouquinho com o clássico Grenal. Grêmio 1, Inter 0, gol de Edenilson. Vamos ao jogo. Começo às 9h30 em GZH, daqui a pouquinho. E depois não paro mais, a gente vai até às 8h30 da noite, com muito conteúdo falando do clássico Grenal. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.